Você já parou para calcular quanto dinheiro passou pela sua mão nos últimos 10 anos? Some o seu salário mês a mês. Multiplica pelo número de anos que você trabalha. Agora me responde, onde está esse dinheiro? Para a maioria das pessoas, a resposta é desconfortável. O dinheiro passou e ficou quase nada. Não porque a pessoa é irresponsável, não porque o salário é baixo demais, mas porque ninguém nunca ensinou o básico. E o básico não é complicado, é só ignorado. Segundo o Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. 70 milhões. Isso não é azar coletivo, isso é ausência de educação financeira em escala. E o mais perverso é que o sistema funciona muito bem assim. O banco que cobra 430% ao ano no rotativo não tem interesse nenhum em te explicar como ele funciona. Então é isso que esse vídeo vai fazer. Nos próximos minutos você vai entender por que ganhar mais não resolve, como montar um orçamento real, o que fazer antes de qualquer investimento, como os juros funcionam a seu favor e contra você, e por onde começar amanhã, independente de estar no vermelho ou já ter dinheiro guardado. Esse conteúdo funciona para quem está no começo e para quem já investe, mas quer ter uma visão mais sólida do que está fazendo. Se isso faz sentido para você, deixa o like agora antes de continuar. Ajuda demais o canal e leva 2 segundos. Primeira coisa que você precisa entender, e isso vai contra tudo que parece óbvio. O problema financeiro da maioria das pessoas não é o salário, é o comportamento. Pensa em 2 amigos que cresceram juntos, estudaram na mesma escola, entraram no mercado de trabalho na mesma época. Um deles ganha 4 mil, o outro ganha 7 mil reais. 5 anos depois, quem você acha que tem mais patrimônio? A resposta óbvia seria o de 7 mil, mas não necessariamente. Se quem ganha 4 mil tem controle do que entra e do que sai, guarda uma parte todo mês e evita dívidas caras, ele acumula. Se o de 7 mil expandiu o padrão de vida junto com o salário, parcela o que pode e não poupa nada, ele não acumula. Renda alta com comportamento ruim gera patrimônio zero. Renda mediana com comportamento disciplinado gera riqueza real ao longo do tempo. Existe um conceito simples que explica isso: a diferença entre o ativo e o passivo. O ativo, como você já deve saber, é o que coloca dinheiro no bolso, e o passivo é o que tira esse dinheiro. Um imóvel que você aluga é um ativo. Um carro financiado que você usa para trabalhar é um passivo, mesmo que pareça necessário. A maioria das pessoas passa a vida acumulando passivos, achando que está construindo um patrimônio. Aumenta o salário, aumenta o carro, aumenta a casa, aumenta a parcela. O fluxo de caixa continua apertado. Se comportamento é o problema, orçamento é a solução. Não aquele orçamento complicado de planilha com 20 abas. Um mapa simples do que entra e do que sai. O método que eu recomendo para quem está começando é o 70-10-20. 70% da sua renda vai para custo de vida, como moradia, alimentação, transporte, contas fixas, tudo que é necessidade. 10% vai para lazer. Sim, lazer entra no orçamento, porque orçamento que não considera o lazer não dura uma semana. E 20% vai direto para investimentos, antes de qualquer decisão. Vamos deixar os números concretos. João, 30 anos, ganha 4 mil por mês. Pelo método 70-10-20, ele tem 2.800 para viver, 400 para gastar com o que quiser e 800 para guardar. Simples assim. Caso você esteja começando, pode optar por inverter a lógica no início e destinar 10% para investimentos, até se acostumar e fixar esse hábito. E após alguns meses, quando já estiver adaptado ao novo orçamento, aumentar para 15% e depois 20%. O desafio real não é a conta, é o diagnóstico inicial. Você precisa saber quanto realmente gasta em cada categoria. Pega o último extrato do mês. Coloca cada gasto e categoriza. Alimentação, transporte, lazer, assinaturas, parcelas. Esse exercício leva 10 minutos e é revelador. A maioria das pessoas se surpreende com o que vê. Mas e quando não sobra nada? Quando os gastos já chegam a 100% do salário antes do fim do mês? Aí o trabalho é outro. Você precisa olhar para cada linha e fazer escolhas. Cancelar assinaturas, renegociar plano de celular, reduzir a frequência de delivery. Não tem mágica, mas tem uma sequência lógica. Primeiro você vê onde está o dinheiro, depois você decide o que cortar, e depois você cria o hábito de guardar antes de gastar. E antes de falarmos em qualquer investimento, preciso falar de reserva de emergência. Esse é o passo zero, e a maioria das pessoas pula ele, e depois entende por que isso foi um erro. A reserva de emergência é o dinheiro que você vai usar se perder o emprego, se tiver um problema de saúde, se o carro quebrar, se aparecer qualquer imprevisto que a vida inevitavelmente traz. Sem ela, qualquer susto vai parar no cartão ou no cheque especial. E você já sabe como essa história termina. O valor recomendado é entre 3 e 6 meses de despesas. Se você gasta 3 mil por mês, a sua reserva deve ser de 9 mil a 18 mil reais. Parece muito? Até parece. E é por isso que você constrói isso ao longo de meses com consistência. Esse dinheiro não vai para investimentos de longo prazo, não vai para ações e não vai para nada que tenha risco ou prazo. Ele fica em liquidez diária.
Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, conta remunerada, precisa estar acessível em 24 horas caso seja necessário. O Serasa levantou que 55% dos brasileiros não têm reserva de emergência. Mais da metade da população está a um imprevisto de distância de uma dívida. Agora sobre dívidas. Aqui tem um ponto importante e muita gente não faz distinção. Nem toda dívida é inimiga. Existe dívida que gera valor e dívida que destrói. Financiamento imobiliário, por exemplo. Você está usando capital de terceiros para adquirir um ativo real, que pode se valorizar, que elimina o custo de aluguel, que tem taxas de juros relativamente controladas. Caso você consiga um subsídio da Caixa, por exemplo. Então pode ser uma decisão financeira inteligente, dependendo do contexto, e também se você está sendo realista com o valor do imóvel. Agora, parcelar uma viagem internacional no cartão, porque cabe no bolso, você está se endividando para consumir uma experiência que já acabou enquanto ainda está pagando. Isso é o oposto. O vilão principal das finanças pessoais no Brasil tem nome e sobrenome: rotativo do cartão de crédito. A taxa média hoje está em torno de 430% ao ano. Se você tem R$1.000 no rotativo por um ano sem pagar, isso vira mais de R$5.000. Nenhum investimento paga isso. Nenhuma renda extra compensa isso. A única estratégia válida com dívida de cartão no rotativo é quitá-la o mais rápido possível, renegociando, antecipando, usando qualquer recurso disponível. Enquanto essa dívida existir, não faz sentido falar em investimento. Agora que você entende o lado comportamental e tem uma base organizada, chegou a hora de falar de juros, e especificamente de juros compostos. E é o conceito que separa quem acumula patrimônio de quem não acumula nada. A ideia é simples. Juros compostos são juros sobre juros. Você aplica um valor, ele rende, e no mês seguinte você recebe juros sobre o valor original mais o rendimento do mês anterior. Parece pouco no começo, mas com o tempo o efeito é exponencial. O tempo é exatamente a variável mais importante dessa equação. Vamos a um exemplo concreto. Duas pessoas decidem investir 300 por mês, um retorno médio de 10% ao ano. A primeira começa aos 25 anos, a segunda começa aos 35. Aos 65, quem começou aos 25 terá acumulado algo em torno de 1.600.000. Já quem começou aos 35, com 10 anos a menos de prazo, terá por volta de 620.000. A mesma quantia, o mesmo retorno. A diferença de 10 anos no início, diferença de 1 milhão no resultado. Isso não é teoria, isso é matemática. E ela funciona nos dois sentidos. Da mesma forma que juros compostos constroem patrimônio quando trabalham a seu favor, eles destroem quando trabalham contra. É exatamente isso que acontece no rotativo do cartão, no cheque especial, em qualquer dívida de juros altos, e você deixa lá, crescendo sem pagar. A conclusão é prática e direta. Quanto mais cedo você começa, menos dinheiro você precisa colocar para chegar no mesmo lugar. Tempo é o ativo mais valioso em finanças. Com a reserva de emergência formada e as dívidas caras quitadas, você está pronto para investir de verdade. E o ponto de entrada mais natural para a maioria das pessoas é a renda fixa. E tem esse nome porque você sabe, no momento da aplicação, qual será a lógica de rendimento. Não tem surpresa, não tem volatilidade, não tem motivo para perder o sono. Os principais produtos que você vai encontrar são 3. Primeiro, o Tesouro Direto é um título do governo federal. Você empresta o dinheiro para o governo e recebe de volta com juros. É o investimento mais seguro do Brasil, garantido pelo próprio Tesouro Nacional. Dentro do Tesouro, o mais simples para começar é o Tesouro Selic, que rende a taxa básica de juros do país e tem liquidez diária. Serve inclusive como uma reserva de emergência. Depois tem o CDB, que é emitido por bancos. A lógica é a mesma. Você empresta dinheiro para o banco e ele paga com juros. CDBs costumam render o percentual do CDI. E CDI é uma taxa que anda quase colada na Selic. Então, quando você vê 110% do CDI, significa que o produto rende 10% a mais do que a taxa básica. CDBs de bancos menores costumam pagar mais do que grandes bancos e são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, até R$250.000 por instituição. E por último, LCI e LCA. São títulos ligados ao setor imobiliário e ao agronegócio. E tem uma vantagem relevante. São isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso significa que um LCI que rende 88% do CDI pode ser melhor do que um CDB que rende 100%, dependendo do prazo e da sua alíquota de IR. Para comparar produtos sem cair em propaganda de banco, use sempre a rentabilidade líquida, depois de imposto e taxas, e fuja de qualquer produto que prometa rendimento fixo alto, sem explicar de onde vem esse retorno. Agora, a renda variável é onde boa parte das pessoas trava, seja por medo, seja por excesso de confiança, depois de ver alguém falar que dobrou o dinheiro em 3 meses. Os dois extremos são problemáticos.
Medo total te mantém em produtos que perdem para a inflação no longo prazo. Confiança sem base te transforma em especulador sem saber. Agora vamos falar das ações. Elas são frações de empresas reais. Quando você compra uma ação da Petrobras ou do Itaú, você vira sócio daquela empresa. Um percentual minúsculo, mas vira sócio. Se a empresa vai bem, o seu patrimônio sobe. Se ela vai mal, o patrimônio cai. O risco existe e é real. Os FIs são os fundos de investimento imobiliário e funcionam de forma parecida. Você compra uma cota de um fundo que investe em imóveis, shoppings, galpões logísticos e recebe rendimentos mensais, isentos de IR. É uma forma de ter uma renda passiva imobiliária, sem precisar comprar o imóvel inteiro. Já os ETFs são fundos que replicam o índice inteiro. O BOVA11, por exemplo, replica o Ibovespa, que é a carteira das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Quando você compra uma cota do BOVA11, está investindo em mais de 80 empresas ao mesmo tempo, com uma única compra e custo baixíssimo. Para quem está começando em renda variável, ETFs são um ponto de entrada mais conservadores. Você não precisa analisar empresa por empresa, não precisa acertar qual setor vai bem. Você compra o mercado inteiro e se beneficia do crescimento da economia ao longo do tempo. A diferença entre investir e especular é simples. Investimento tem base, tem prazo, tem lógica. Especulação é tentar adivinhar o que vai subir amanhã. Renda variável não é cassino, desde que você entenda o que está comprando e por quê. Agora tem um termo de extrema importância e que muita gente confunde: a diversificação. Diversificar não é colocar dinheiro em tudo que existe, combinar ativos que se comportam de formas diferentes entre si, de modo que quando um cai, o outro segura. Ações e renda fixa, por exemplo, costumam reagir de forma oposta a certos cenários econômicos. E é justamente por isso que faz sentido ter os dois. Mais importante do que saber as características dos investimentos é compreender o seu perfil de investidor. Esse é o nome que o mercado dá para o seu nível de tolerância a risco. O conservador prefere segurança e aceita retornos menores. A maior parte do dinheiro fica em renda fixa. Já o moderado aceita alguma oscilação em troca de um retorno maior. Mistura renda fixa com uma parcela em renda variável. O arrojado tolera quedas significativas no curto prazo, porque tem um horizonte longo e busca um retorno maior. Tem uma proporção maior em renda variável e menor em renda. A verdade é que não existe um perfil certo ou errado. Existe o que faz sentido para a sua realidade, o seu prazo, a sua capacidade de ver o patrimônio oscilar, sem entrar em pânico e vender tudo no pior momento. Para quem tem 500 por mês para investir e está começando agora, uma carteira simples funciona assim. Primeiro, completa a reserva de emergência, no Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Depois, com o que sobrar, além disso, divide entre um CDB ou um LCI de prazo médio e um ETF de bolsa brasileira ou global, sem complicação, sem precisar de assessor, sem taxa de administração alta. Simples e consistente. E uma das coisas mais importantes desse vídeo: a ordem importa tanto quanto a ação. Primeiro, faça o diagnóstico. Olha para o extrato, categoriza os gastos, entende onde o dinheiro vai. Segundo, monta a reserva de emergência, mesmo que leve meses. Terceiro, quite as dívidas caras, rotativo, cheque especial, qualquer coisa acima dos 20% ao ano. Quarto, começa a investir de forma consistente, mesmo com pouco. Essa sequência não é uma sugestão, é uma estrutura. Pular etapas é o que faz a maioria das estratégias não funcionar. Dinheiro é comportamento antes de ser matemática. A reserva vem antes de investimento e a ordem vem antes de estratégia. Se você saiu desse vídeo entendendo só isso, já está à frente de boa parte das pessoas. Agora me conta nos comentários, você está em qual etapa dessa jornada? Ainda montando reserva? Já está investindo? Ou primeiro precisando resolver uma dívida? E deixa o like se gostou do conteúdo.